E cada um deles estava maduro para a verdade, como a flor se abre desde o botão, quando os anjos do sol e da água conduzem para o seu tempo o florescimento. E todos eles eram diferentes uns dos outros, pois alguns já tinham idade avançada, ao passo que outros ainda conservavam nas faces o orvalho da juventude. E outros ainda haviam sido educados segundo as tradições dos seus pais, enquanto os demais não sabiam sequer que eram seu pai e sua mãe. Todos, porém, partilhavam da clareza e da visão e da agilidade do corpo, sinais que durante 7 anos haviam caminhado com os anjos da Mãe Terra e obedecido às suas leis. E durante 7 anos os anjos, desconhecidos do Pai Celestial, os tinham doutrinado no correr das suas horas de sono, pois Jesus havia pedido. E aquele era o dia em que entrariam para a irmandade dos eleitos do Pai Eterno e aprenderiam os ensinamentos ocultos dos anciões dos dias, incluindo os de Enoque e os anteriores também a ele. E Jesus conduziu os filhos da luz a uma antiga árvore junto à beira do rio. E ali se ajoelhou no lugar em que as raízes torcidas, brancas de velhice, se espalhavam pela margem do próprio rio. E os filhos da luz ajoelharam-se também e tocaram reverentes o tronco da antiga árvore, pois lhes fora ensinado que as árvores são irmãs dos filhos dos homens, pois a mãe, tanto de um quanto de outras, é a mesma, Gaia, cujo sangue corre na seiva da árvore, no corpo do Filho do Homem. E o Pai deles é o mesmo, o Pai Celestial, Criador, cujas leis estão escritas nos galhos da árvore, gravadas na testa do Filho do Homem. E Jesus estendeu as mãos para a árvore e disse: Vede a árvore da vida, que se ergue no meio do mar eterno. Não olheis apenas com os olhos do corpo, mas vede com os olhos do Espírito a árvore da vida, como fonte de correntes que se escoam para todas as direções. Fonte viva numa terra de seca. Vede o jardim eterno de maravilhas, e no centro a árvore da vida. Mistério dos mistérios, crescendo ramos imortais para o plantio eterno. Para enfiar as raízes na corrente da vida, nascida de uma fonte eterna. Vede com os olhos do Espírito os anjos do dia e os anjos da noite, que protegem os frutos com que chamas de luz eterna, que arde de todos os modos. Essas são as palavras do Senhor. E Jesus continuava: Vede, filhos da luz, os ramos da árvore da vida, que se estendem para o reino do Pai Celestial. E vede as raízes da árvore da vida que descem ao seio da Mãe Terra. E o Filho do Homem é alcançado a uma altura eterna e caminha entre as maravilhas da planície, pois somente o Filho do Homem carrega no corpo as raízes da árvore da vida. As mesmas raízes que mamam no seio da mãe terrena, e apenas o Filho do Homem carrega o Espírito, os galhos desta árvore. Os mesmos galhos que se estendem para o céu, para o reino do Pai Celestial. E assim durante 7 anos trabalhastes o dia inteiro com os anjos da mãe terrestre. E durante 7 anos dominaste nos braços do Pai Celestial e dormiste também. E agora será grande a vossa recompensa,
pois vos será dado o dom das línguas, para atrairdes o pleno poder da vossa mãe terrestre, e terdes o comando de todos os seus anjos e domínio de todo o reino, para atrairdes a glória ofuscante do vosso Pai celestial, a fim de comandardes os seus anjos e entrardes na vida perpétua dos reinos do meu Pai. E Jesus continuou dizendo: e durante esses 7 anos, essas palavras não vos foram ditas até aqui. Pois quem usa o dom das línguas para tentar alcançar riquezas, ou para dominar os seus inimigos, deixa de ser filho da luz para converter-se em filhote do diabo. E numa criatura de trevas, pois somente a água pura reflete como um espelho a luz do sol, e a água escurecida pela sujeira e pela treva não reflete coisa alguma. E depois de terem o corpo e o espírito do Filho do Homem, caminhando com os anjos da Mãe terrena e do Pai celestial por 7 anos, eu passo a ser como a água corrente debaixo do sol do meio-dia, que espelha as luzes coruscantes de joias luminosas entre vós. Ouvi-me então, filhos da luz, pois eu vos conferirei o dom das línguas, falando com a vossa mãe terrena pela manhã, e com vosso Pai celestial à noite. Poderei chegar cada vez mais perto da identidade com os reinos da terra e do céu, identidade ao qual o Filho do Homem está destinado desde o princípio de todos os tempos. Eu vos farei conhecer coisas profundas e misteriosas, pois em verdade vos digo, todas as coisas existem à mercê de Deus, e não há ninguém além dele. Dirigi, portanto, vossos corações, para percorrerdes os caminhos certos, onde está a presença dele. Quando abrirdes os olhos de manhã, antes mesmo do vosso corpo ter sido chamado pelo anjo do sol a levantar os olhos, dizei a vós mesmos estas palavras, deixando-as ecoar pelo vosso espírito. Dizei, portanto, eu entro no jardim eterno e infinito do mistério. Meu espírito se une ao Pai celestial. Meu corpo se une à Mãe terrena. Meu coração se harmoniza com meus irmãos, os filhos dos homens, e dedico meu espírito, meu corpo, meu coração ao ensinamento santo, puro e salvador. O ensinamento outrora trazido por Enoque. Depois que estas palavras tiverem entrado em vosso espírito, na primeira manhã após o sábado, dizei as outras então agora: ó Mãe terrena, eu e ti somos um só. O hálito teu é o meu hálito, o teu sangue é o meu sangue, os teus ossos são meus ossos, tua carne, tuas vísceras são as minhas, os teus olhos são os meus. Nunca a desertarei, e sempre tu me alimentaste e sustentará o meu corpo. E sentireis o poder de ti fluindo através do meu corpo, como um rio entumecido pelas chuvas, como um rio que corre poderosamente com grande estridor. E na segunda manhã, depois do sábado, dizei então estas palavras: anjo da terra, torna frutífera a minha semente, e com o teu poder dá vida ao meu corpo. Assim como vossa semente cria nova vida, assim percorre a terra, semente do anjo da terra na relva, no chão, em todas as coisas vivas que brotam no teu solo. Sabei, filhos da luz, que o mesmo anjo da terra, que os transformam em filhos,
também transforma a vossa semente, também transforma a minúscula bolota no poderoso carvalho, e faz com que o trigo portador de sementes se transmude de pão para o Filho do Homem. E a semente do vosso corpo não precisa entrar no corpo da mulher para criar vida, pois o poder do anjo da terra cria a vida do espírito no interior, assim como a vida do corpo no exterior. E na terceira manhã, depois do sábado, dizei então estas palavras: Anjo da vida, entra com força nos membros do meu corpo, e com estas palavras abraçai a árvore da vida, como eu abraço este irmão carvalho, e sentireis o poder do anjo da vida fluir para os vossos braços, as vossas pernas todas, e todas as partes do vosso corpo. Como a seiva flui na árvore da primavera, assim como ela escorre para fora do tronco, assim o anjo da vida vos inundará com o corpo e o poder da Mãe Terrestre. E na quarta manhã após o sábado, pronunciar então estas palavras: O anjo da alegria desce à terra e derrama beleza, prazer sobre todos os filhos da Mãe Terrestre e do Pai Celestial. E saireis para os campos de flores depois da chuva, e rendereis graças à vossa Mãe terrena, pelo suave aroma da florescência. Pois em verdade vos digo, a flor não tem outro propósito, senão de trazer alegria ao coração do Filho do Homem. E ouvireis com os ouvidos novos o canto dos pássaros, e vereis com olhos novos as cores do sol que se levanta e que se põe. E todos os dons da Mãe terrena farão alegria dentro de vós, como brota a fonte, de repente, num sítio improdutivo. E sabereis que ninguém entra à presença do meu Pai, se o anjo da alegria não estiver o deixado passar. Pois na alegria a terra foi criada, na alegria a Mãe terrena e o Pai celestial deram a luz a mim. E na quinta manhã após o sábado dizei as palavras: Anjo do sol, entra em meu corpo e deixa que eu me banhe no fogo da vida. E sentirei os raios do sol nascente penetrar no ponto central do vosso corpo, no centro em que os anjos do dia e da noite se misturam. E o poder do sol será vosso para dirigir qualquer parte do vosso corpo, pois os anjos habitam nele. E na sexta manhã, depois do sábado, dizei então: Anjo da água, entra no meu sangue e da água da vida ao meu corpo. E sentireis como a corrente célere do rio, o poder do anjo da água entra em vosso sangue, e como os arroios de uma corrente, mandar o poder da Mãe terrena através do vosso sangue a todas as partes de ti. E será curativo, pois o poder do anjo da água é muito grande, e quando lhe falardes, ele enviará o seu poder aonde determinardes, pois quando os anjos de Deus habitam no interior do Filho do Homem, todas as coisas passam a ser possíveis. E na sétima manhã, depois do sábado, então dizei estas palavras: Anjo do ar, entra na minha respiração, e dá ar da vida ao meu corpo. Sabei, filhos da luz, que o anjo do ar é o mensageiro do Pai Celestial. E ninguém entra à presença de Deus, se o anjo do ar não tiver também o deixado passar. Não pensamos no anjo do ar quando respiramos, pois respiramos sem pensar. Como os filhos da treva vivem a sua vida também sem pensar. Mas quando o poder da vida entra em vossas palavras, e na vossa respiração todas as vezes que invocardes o anjo do ar, estareis invocando também os anjos desconhecidos do Pai Celestial. E assim chegareis cada vez mais perto de mim, do meu reino, do meu Pai. E na noite do sábado dizei então: Ó Pai Celestial, Tu e eu somos um. Cerrai os olhos, filhos da luz, e no sono adentrai nos reinos desconhecidos do meu Pai.
E vós vos banhareis na luz das estrelas, e o Pai Celestial vos guardará em sua mão, e fará uma fonte de conhecimento manar dentro de vós, uma fonte de poder que despeja água viva, um dilúvio de amor, sabedoria embriagante, como o esplendor da luz eterna. E um dia os olhos do vosso espírito se abrirão, e vós conhecereis então, definitivamente, todas essas coisas. E na primeira noite, após o sábado, dizei: anjo da vida eterna, desce sobre mim e dá vida eterna ao meu espírito. E cerrai os olhos, filho da luz, e no sono contemplareis a unidade de toda a vida em toda parte em vós. Porque em verdade vos digo, nas horas diurnas, nossos pés estão sobre o solo, e não temos asas que nos permitam voar. Mas o nosso espírito não está amarrado à terra. E com a chegada da noite, superamos o apego à terra e nos juntamos ao eterno, pois o Filho do Homem não é tudo aquilo que vos parece ainda. E somente com os olhos do Espírito podemos ver os fios de ouro que nos ligam à vida em toda parte. E na segunda noite, após o sábado, dizei estas palavras: anjo do trabalho criativo, desce à terra e confere abundância a todos os filhos dos homens. Não deixais ninguém sem esse poder. Pois este poder entre os anjos do Pai Celestial é a causa do movimento, e só no movimento a vida. Trabalhai, filhos da luz, no jardim da Irmandade, a fim de criar o reino dos céus também na terra. E assim como vós, trabalhais assim o anjo do trabalho criativo, vos alimentará, amadurecerá, e somente do vosso espírito, para poder desver então a Deus. E na terceira noite, depois do sábado, dizei estas palavras: paz, 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 anjo da paz, está sempre em toda parte. Procurai o anjo da paz em tudo aquilo que vive, em tudo aquilo que fazeis, em cada palavra que agora dizeis. Pois a paz é a chave de todo conhecimento, de todo mistério, de toda a vida. Onde não há paz, impera então Satanás. E que os filhos da treva mais ambicionam roubar aos filhos da luz é a paz. Ide, portanto, nessa noite, a corrente de luz dourada, que é o trajeto do anjo da paz, e trazei para amanhã a paz de Deus, que ultrapassa o entendimento, a fim de confrontardes com essa paz perfeita o coração de todos os filhos dos homens. E na quarta noite, após o sábado, dizei estas palavras: anjo do poder, desce sobre mim e enche de poder todos os meus atos. E em verdade vos digo, assim como não há vida na terra sem sol, não há vida no espírito sem o anjo do poder. O que pensais e o que sentis são como escrituras mortas, meras palavras, numa página. Ou como discursos mortos, de homens mortos, que nunca chegaram a viver. Os filhos da luz, todavia, não somente pensarão, não somente sentirão, mas também agirão, e os seus atos lhes cumprirão os pensamentos e sentimentos, como o fruto dourado do verão que dá sentido às folhas verdes da primavera. E na quinta noite, depois do sábado, dizei então: anjo do amor, desce sobre mim e enche de amor todos os meus sentimentos. Me recupera, me resgata, me salva, me revivifica. Pois é graças ao amor que o Pai Celestial dá à Mãe terrena e ao Filho do Homem, então, que se unem. O amor é eterno, o amor é mais forte que a morte. Lembrem-se disso. E todas as noites os filhos da luz devem banhar-se nas águas santas do anjo do amor, para que de manhã possam batizar os filhos dos homens
com atos amáveis e palavras gentis. Pois quando o coração do filho da luz se banha em amor, só prefere palavras gentis e amáveis. E na sexta noite após o sábado, então dizeis: Anjo da sabedoria, desce sobre mim e enche de sabedoria todos os meus pensamentos. Sabei, filhos da luz, que os vossos pensamentos são tão poderosos quanto o raio que apunhala a tempestade e espedaça uma árvore possante. Por isso, esperastes então 7 anos para poder aprender a falar com os anjos da minha morada. Pois não conheceis o poder dos vossos pensamentos. Usai, portanto, a sabedoria em tudo aquilo que premeditais e pensais. Dizeis e fazeis. Pois em verdade vos digo que o que é feito sem sabedoria é como um cavalo desgovernado, de boca espumando e olhos perturbados, que desembesta na direção de um abismo errante. Mas quando o anjo da sabedoria governa os vossos atos, estabelece-se o caminho para reinos desconhecidos até então. E a ordem e a harmonia passam a governar as vossas vidas. E estas são as comunhões com os anjos dadas aos filhos da luz. Para que o corpo purificado pela mãe terrena e o Espírito do Pai Celestial possam, eles comandar e servir os anjos do contínuo, de um período ao outro, uns circuitos do dia na sua ordem fixa, com a vinda da luz que provém da sua fonte, na vinda da noite e na saída da luz, e na saída da treva e na vinda do dia, seguidamente, em todas as gerações, por todos os tempos. Em verdade vos digo, a verdade nasceu da fonte de luz, a falsidade proveio do poço da escuridão. O domínio de todos os filhos da verdade está nas mãos dos anjos da luz, de modo que lhes faculte transitar somente pelos caminhos da luz. Benditos sejam aqueles todos que compartilham a sorte desta lei, que prescrutam realmente todos esses caminhos e se põem à prova. Que a lei vos abençoe com todo o bem e vos livre de todo o mal, e vos ilumine o coração com vislumbre das coisas da vida, e vos agracie com o conhecimento, então, das coisas eternas do meu reino. E a lua crescente da paz ergueu-se sobre a montanha, e as lascas de luz brilharam nas águas do rio. E os filhos da luz, um a um, ajoelharam-se, reverentes e agradecidos às palavras de Cristo, visto que ele os ensinava a maneira antiga dos seus pais, como Enoque havia feito anteriormente. E Jesus disse: em verdade eu vos digo, a lei foi plantada para recompensar os filhos da luz com cura e paz abundante, com vida longa, com a semente fecunda de bênçãos eternas e com eterna alegria na imortalidade da luz eterna deste reino. Com a vinda do dia, abraço a minha mãe. Com a vinda da noite, junto-me então ao meu Pai. E com a saída da tarde e da manhã, respiro-lhes a lei, e não interromperei essas comunhões por todos os tempos, até o final de todos os mandamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelas 4 direções sagradas dos reinos da criação, encerrada na data estelar de hoje, a palestra que compôs a data limite de Emmanuel e as palavras de Jesus, dos anjos de luz, aos essênios. Amém, amém, amém e amém. Obrigado a todos. Gratidão.